terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. A carta é Epístola Universal do apóstolo Judas. Judas Iscariotes é o outro. Esse Judas é da ordem apostólica. Epístola Universal do apóstolo Judas. É a última carta. Ela está encostadinha em Apocalipse, né? E só tem um capítulo. Então a gente só cita o versículo. Vamos ler. Ai deles, é verso 11, desculpa. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Nós ocupamos esse tempo, ó Pai, para um culto, para uma palestra, para uma alimentação espiritual. E somente com a leitura da Tua palavra, isso tem um bom começo. Em nome de Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados e aceita a nossa gratidão pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, é interessante que isso aqui é frisar, não? Porque entraram pelo caminho de Caim. Que coisa, hein? Entraram pelo caminho de Caim. Que caminho horroroso, tremendo. O mundo tem entrado por esse caminho. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão que competiu com Moisés. Só isso basta para saber quem era ele. E pereceram na contradição de Coré, foram engolidos pela terra, os murmuradores. A contradição de Coré. É tão fácil murmurar. E quando murmura, o murmurador está se identificando como uma pessoa que está no caminho de Caim. E vivendo sob o prêmio de Balaão. Balaque premiou a Balaão para profetizar contra Israel. O que foi inútil. O profeta diz: isso é verdade.
todos eles criam no mesmo Deus. É no caso da doutrina de Balaão. E todos eles adoravam Jeová. Todos eles. Então veja que Balaão usou a mulher, as moabitas, né, para derrubar, matar milhares de soldados israelitas. Mulher. Todos eles criam no mesmo Deus. Eram iguais. Isso não pode ser enganado. E todos eles adoraram Jeová, ou adoravam Jeová. Veja o sacrifício de Balaão. 7 altares, o número perfeito de Deus, que foi ordenado a Moisés. As 7 igrejas, veja 7 carneiros, falando da vinda do Senhor. Fundamentalmente, ele era simplesmente tão fundamental quanto Moisés era. Mas, veja, você não havia uma vindicação. Veja você, não havia nenhuma vindicação divina. Não tinha vindicação. Fazia a mesma coisa, mas não tinha vindicação. O que nos descansa é exatamente a vindicação. Porque este ministério tem sido vindicado pela palavra do Senhor. Não por mérito do homem ou dos homens, mas pela divina vocação. E muitos há que fazem o mesmo. Muitos. Aí é onde vocês que vivem navegando no YouTube, esses negócios aí, ouvindo um pastor, ouve outro, e que no fim você acaba com varejeira no ouvido. Porque tudo é igual. Fazendo a mesma coisa. Ambos eram profetas, Moisés e Balaão. O profeta disse que a maneira de resistir é fazer a mesma coisa. Os magos de Faraó resistiram a Moisés fazendo a mesma coisa. Mas a vindicação, o que foi vindicado foi Moisés. Fundamentalmente, veja só, é a base. A base é a Escritura. A base é a mensagem. Fundamento, fundamental. Ambos estavam certos. Ambos estavam certos. Fundamentalmente.
E Balaão tentou persuadir o povo e os enfeitiçou para dentro disso. Quando? Pouco antes de alcançarem a terra prometida. Mas 1 ou 2 dias eles teriam estado na terra prometida. Balaão, ele não conseguiu ver a diferença. Muitos não conseguem. Ele não entrou na terra prometida. Ele não tinha essa vindicação de conduzir o povo à terra prometida. Então, logo sentiram, perceberam, constataram, sofreram aqueles que foram enganados, foram persuadidos por aquele falso profeta. Aquele sim era falso, porque ele fazia tudo igualzinho. Agora você tem que ter muita revelação, discernimento, para entender isso. Para ver se o anjo não está com a coroa na cabeça. É o caso de São Martim. Ele não pôde enganar São Martim, aparecendo, se identificando como Jesus. Mas Jesus coroado. E foi ali justamente a diferença que levou São Martim a expulsá-lo como Satanás. Ele queria adoração. Ele sempre quer adoração. Lá no Monte da Tentação, ele queria adoração. Ele queria que Jesus prostrasse. Veja só, Deus prostrando-se aos pés de Satanás? Não, você não pode ser enganado. O espírito do engano é o mais sorrateiro que existe. Ele não usa a idolatria, os ídolos, uma imagem que está viajando por aí levantando multidões. Não, isso nem mexe com os que conhecem a verdade. Mas, por baixo disso, tem uma coisa que tem que ser distinguida. O mesmo fundamento, a mesma Bíblia, a mesma mensagem. E lembre-se o pecado que Israel cometeu por Balaão dizer que todos eles eram a mesma coisa. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. Eu quero repetir, eu gosto muito disso para ficar gravado. O profeta diz: e lembrem-se o pecado que Israel cometeu por Balaão dizer que todos eles eram a mesma coisa. Esse pecado nunca foi perdoado a Israel. Eles purgaram isto. Que diferença tremenda.
purgaram. Todos eles eram a mesma coisa? Não, Israel não podia fazer uma coisa dessa, ser enganado por um falso profeta, porque fundamentalmente ele estava certo, estava falando a mesma coisa. Então, vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra impressionante de 2 milhões que saíram do Egito. 2 deles entraram na terra prometida. Cada um deles comeu a mesma coisa. Todos eles dançaram no Espírito. Todos eles tiveram tudo em comum. Mas quando chegou o tempo da separação, a palavra fez a separação. Não pode ser esquecido isso. Vejam, permitam-me dar-lhes uma cifra importante. De 2 milhões, entraram apenas 2. E nós sabemos quais são eles: Josué e Calebe. De 2 milhões que saíram do Egito, 2 deles entraram na terra. Daqueles que saíram, e tem uma coisa, mesmo dentre os que entraram na terra prometida, alguns deles pereceram, mesmo tendo entrado na terra prometida. Descambaram depois. Alcançaram a era do vencedor. Venceu tudo. Venceu na vida, venceu isto, venceu aquilo outro. Mas, por fim, na hora mais decisiva, pôs tudo a perder. Cada um deles comeu a mesma coisa, todos eles dançaram no Espírito, todos eles tiveram tudo em comum, mas quando chegou ao tempo da separação, a palavra fez a separação, a mensagem fez a separação. Nós fomos separados de todos os sistemas de Balaão. São 3 doutrinas abomináveis no Apocalipse: Balanita, Jezabelita e Nicolaíta. Abomináveis. Isso é necessário que você faça uma ligação com aquilo. Encontre-se onde você está. O lugar que você está. E graças a Deus, que a palavra fez a separação.
Quando chegou o tempo, ele disse: ora que nós somos iguais. Nós somos iguais. É aí onde vai iludir, enganar muitos. É a união das igrejas. É o Concílio Mundial de Igrejas. É a marca da besta. Agora, espera aí, deixa a sua fraqueza de lado, deixa o eu, deixa seus fracassos de lado. E procure a sintonizar a sua posição. O que Deus lhe deu. Chamando de onde você estava. Do norte, do sul, do leste, oeste, para vir para cá. E vir para a palavra. Nós não temos nenhum motivo para duvidar. Nenhum motivo. Eu não tenho, eu não posso. Embora me conhecendo bem como sou. Mas eu não duvido. Você não pode duvidar. Que você é um eleito. Que você é uma eleita. Predestinado. Predestinada. Sendo eleita, sabe de onde veio. Predestinado, sabe para onde vai. Porque não está nas trevas. E Jesus disse: quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Há trevas no mundo da mensagem. Há Balaões por aí. Há Coré, Abirão, Datã. O profeta diz: há Janes, James e Jambres, fazendo a mesma coisa, enganando. E Pedro disse: enganando e sendo enganados. São Pedro diz aqui: enganando e sendo enganado. Na mensagem, a sua vida, é sua vida digna do Evangelho? Parágrafo 64. Quando a trombeta soava, todos que queriam ser livres podiam ir. Você conhece esse fato? Aquele escravo, os escravos que ouvissem o toque da trombeta do Pentecostes, dos 50, eles estavam livres. Jogavam as ferramentas no chão, tiravam os seus jugos e estavam libertados. Se alguns deles não quiseram ou não quisessem sair, estava bem com seu senhor, estava bem com seu sistema, seu sistema religioso,
Então aquele escravo que não queria sair, era levado na sinagoga e ali o sacerdote furava a orelha dele com a sovela. E nunca mais ele podia sair. Não faça isso. Sai da escravidão. A trombeta tocou. Agora veja você, a marca da besta. Se nós falarmos a respeito disto no futuro, é quando isto será feito manifesto, quando você vir que isto é o que você já fez. É essa marca é terrível. O mundo está governado pelo digital. Pela informática, pela rede social. Todo o tempo, adolescentes, mulheres, homens, crianças de 2, 3 anos estão com o dedinho lá. Eu, quando criança, me divertia pegando um cabo de vassoura velha e saí montado dizendo que estava a cavalo. E corria, chegava lá e fazia como eles faziam na porta da venda. Eles iam comprar no fim da semana. Arriavam, desciam do cavalo e amarravam lá, tinha um pau lá, um toco, que eles amarravam o cavalo. Então a gente fazia a mesma coisa, com um cabo de vassoura. E quando eu vi um Chevrolet 46, eu fiz um de lata, rodinhas, conhecendo fazenda e bois, então a gente fazia aquela fazendinha no quintal e berrava com o boi. Giló, lobeira, sabuco, e ficava lá ruminando. Pegava mastruz, erva de Santa Maria, comia e ficava lá, imitando o boi. Ah, que tempo! Tempo da inocência. Tempo em que não conhecia o mal. O mal bem entendido, o mal final. É o mal final. Chegou o fim. Não tem mais aonde se tornar mal. Todos entraram no caminho de Caim. Estão matando o nome. Todos. Na doutrina de Balaão, que é isso? Pega as moabitas, lá atrás, no tempo dele, e põe mini saia nelas, elas mostrando parte das pernas,
e põe elas para requebrar diante dos soldados de Israel. Foi uma devastação terrível. Mas o Josué, o Caleb, não caiu naquela. Esse aqui é o importante. Você tem que ter uma consciência do que Deus te livrou. Eu não caí naquilo. Eu não caí naquela cilada. Ter consciência do que Deus te livrou. Josué e Caleb tinham essa consciência. Por isso, eles encabeçaram a posse da terra prometida. Que coisa maravilhosa. Agora veja você, a marca da besta. Se nós falarmos a respeito disto no futuro, é quando isto será feito manifesto. Quando você vir que isto é o que você já fez, vem, e então é o Espírito Santo. Ele será manifesto quando nós virmos o Senhor Jesus vindo em glória. E sentir aquele poder transformador. E vendo os mortos se levantando das sepulturas. E sabemos que em não mais de um segundo nós seremos transformados e teremos um corpo como o seu, como o de Jesus. Isso será feito manifesto. Você não terá outro tempo a não ser glorificar. Para glorificar. Para dar glórias a Deus. Para ser grata, ser grato. A ingratidão é um dos piores males que existe. Esquece-se facilmente do que Deus te fez. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as enfermidades. Gratidão. Gratidão é um prêmio. Gratidão é um selo. Gratidão é uma vitória. Aquele poder transformador, e vendo os mortos se levantando das sepulturas, e então sabemos que em não mais de um segundo, não mais de um segundo, nós seremos transformados. Isso é Deus falando. É Deus falando através do seu profeta, ampliado, baseado, sustentado por essa Bíblia, por São Paulo. São Paulo sustenta o irmão Brana. São João, São Pedro, São Judas sustentam o irmão Brana. Os Atos dos Apóstolos sustentam o irmão Brana.
O próprio Elias, o tisbita, sustenta o ministério do irmão Branham. Vem vindo. E ele sustenta essa noiva, sustenta essa igreja eleita. Amém. Ela veio de muito longe. Ela não veio para ficar aqui, ela veio para voltar. Para voltar de onde ela veio. Para onde? De onde ela veio? Lá daquele halo, lá daqueles milhões e milhões de anos. É uma passagem pela terra para expressar atributos. É como um cometa que passa e some. É você, é sua mãe, é seu pai, é seu filho, é sua filha, é sua mulher, é seu marido. Vai deixando rastro de fogo na eternidade. A gente entra num avião, é a coisa mais simples diante daquilo que impulsiona esses corpos transformados. Nós seremos transformados e teremos um corpo como o seu corpo. Filipenses capítulo 3. Corpo semelhante ao dele, com poder de sujeitar-se a si todas as coisas. Não é um conto de carochinha. Não é um sermão de encher tempo. Eu não tenho que te dizer que Jesus cura. Você já experimentou. Eu não tenho que falar isso. Que Jesus perdoa, porque Ele já te perdoou. O seu corpo é a noiva de Jesus Cristo. Isto será feito manifesto. Então, ver aqueles que rejeitaram isto ficarem aqui embaixo, seja pai, seja mãe, seja quem for, ficarão aqui embaixo. E você sobe, dando glórias a Deus. Glória a Deus. Você sobe dando glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus.